Oi, hoje é domingo, dia 4 de janeiro e amanhã já voltamos à ativa de novo. Tô super animada. Como vocês viram no vídeo anterior, tava meio, sei lá, no recesso, mas amanhã a gente volta de novo. E aí eu queria aproveitar para gravar esse vídeo para mostrar um pouco como que eu faço a minha organização, né? Como que eu organizo o ano, como que foi o meu planejamento. Eu uso o Bullet Journal como método já faz um tempo, acho que desde 2017, 2018, acho que 17. E também, tipo, é uma mescla de Bullet Journal com GTD, com vida organizada da Thaís Godinho. Enfim, como faz muitos anos, né, que eu venho testando, vai fazer 9 anos, né, que eu venho usando esses métodos, testando, eu consigo fazer uma coisa que funciona para mim de fato, né? Que não é 100% bullet journal, não é 100% GTD, não é 100% vida organizada, mas o que funciona para mim no meu dia a dia para eu me organizar. E aí eu queria compartilhar um pouquinho, né? Primeiro, uma coisa que me deixa muito animada sempre são os cadernos. Amo coisas de papelaria, na verdade até me controlo um pouco para não ficar comprando muita coisa, porque às vezes a gente compra coisa que nem usa. Eu também nem sou uma pessoa muito criativa, assim, né, que consegue fazer aqueles desenhos e tudo mais. Então, eu acabo me limitando por comprar pouca coisa, mas quando eu compro, assim, eu gosto muito. Então, esse aqui é o caderninho que eu tava usando em 2025. Eu comprei na Shein mesmo, uma lojinha lá. Adorei, né? Ele serviu bastante, sobrou até um pouquinho aqui que eu não usei tudo. E aí esse ano eu comprei um caderno sensacional, que eu fiquei muito animada mesmo, que é esse aqui, olha que capa linda. Nossa, eu amei esse caderno. E tá escrito: liberdade não se explica, se vive. Achei bem legal, acho que você verde, né? Essa pessoa feliz ao vento. Essa frase, sei lá, me representa um pouco. E aí atrás está escrito assim: se as suas mãos estão cheias de certezas, vitórias, projetos, tarefas e tradições, pode ser a hora de esvaziá-las um pouco para que caiba uma boa porção de paz e liberdade. Parece loucura? Sim. Então esvazie as mãos ainda mais para caber um pouco de loucura também. Eu achei maravilhoso. E aí, sei lá, né? Esses dias corridos que a gente tem que achar um pouco de espaço também para sentir essa liberdade, essa loucura, e não só ficar, como dizem, né, correndo na rodinha do rato. Parece que a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, né, sempre as coisas se repetindo. Eu achei essa frase bastante inspiradora, assim, para me lembrar ao longo do ano de que a vida não é só ficar correndo na rodinha do rato, a vida é para ser vivida também e para fazer sentido. Então, eu acho que isso também conversa bastante com o planejamento que eu fiz para esse ano, né? É claro que tem as nossas obrigações, tem as coisas que a gente tem que fazer, de trabalho, de exercício, enfim. Mas tem a parte que a gente tem que ter leveza. E eu acho que é um pouco disso que eu tô buscando para 2026. E aí, o que eu fiz? Eu não comecei a fazer o planejamento nessa semana, eu comecei já em dezembro, que eu sigo essa influencer, professora, doutora e tudo mais, né, todos os méritos, que é a Thaís Godinho. Ela tem um canal no YouTube, chama Vida Organizada, e eu sigo ela também ali desde 2017, o canal dela é mais antigo que isso, mas eu acompanho ela enfim, faço a minha organização e planejamento junto com ela desde 2017. Não sou aluna dela, do MVO, porque... não sei, porque eu acho que ia ser uma coisa, um peso a mais, um curso a mais para eu fazer, que talvez eu não conseguisse me dedicar tanto da forma que eu gostaria, mas eu aproveito muito o conteúdo dela gratuito, e todo ano ela faz a semana de planejamento, né? E geralmente era gratuito. E aí nesse ano ela fez com um valor muito bom, um valor muito bom mesmo. E aí os vídeos e o material fica disponível ao longo do ano. Então eu comprei, não sou aluna, mas sou. Eu comprei, né, esse curso dela da semana de planejamento.
E fiz as aulas ao vivo junto com ela, gosto de fazer as aulas ao vivo porque ela tira bastante dúvida, né? E aí fui seguindo isso durante a semana toda. E essa semana aí que virou o ano, eu passei tudo para um sistema que eu vou mostrar aqui como que eu faço. Mas é super legal esse curso dela, aconselho, né? Eu não sei se ainda está disponível para comprar, mas aconselho quem gosta dessa temática de organização e tudo mais, aconselho seguir ela, seguir o canal dela, é muito bom. E aí é legal que o planejamento dela não é uma coisa assim, tipo, vou sentar aqui e vou colocar as metas que eu quero para o final do ano, para o ano que vem, e uma coisa meio robotizada assim, né? No canal dela, ela faz a gente, no conteúdo dela, ela faz a gente ter essa reflexão, né, de como que tá a minha vida, o que faz sentido para mim, como eu tô me sentindo, o que eu realmente quero pro ano que vem, para aí sim a gente ir cascateando isso para os projetos e para as ações e para semanas, é bem legal, né? E aí, não vou ler tudo, né, o que eu coloquei que tá no curso dela, mas é bem legal porque uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é qual que é a minha intenção para o ano de 2026, né? E aí eu refleti bastante e a minha intenção, até escrevi como uma frase aqui, acho que a frase ficou mais refinada aqui no outro caderno, peraí. Então, a intenção para 2026 foi me organizar para sustentar uma vida mais tranquila e consciente. Então, a organização, né, no meu ano, ela vai fazer parte aí para sustentar mesmo que eu não caia no burnout de novo, que eu consiga ter uma vida, que eu consiga crescer a minha empresa de forma sustentável, que eu consiga ter uma vida boa e melhorar também de forma sustentável, mas que isso não tire a minha tranquilidade e isso que eu falei, né, um pouquinho antes, né, ter uma vida mais consciente, né, uma vida com mais sentido e não só ficar correndo atrás do próprio rabo ou na rodinha do rato, né, tem que ter significado pro que a gente faz. E eu acho que esse vai ser a minha intenção do ano, né, e a organização ser uma base para isso. No ano passado eu me organizei, né? Claro, continuei seguindo o método Bullet Journal, o método GTD e tudo mais do jeito que eu sigo, mas eu acabei não fazendo essa reflexão e esse planejamento mais detalhado, né, pro ano. E foi um ano muito bom, mas assim, eu sinto que algumas coisas aconteceram sem planejamento, sem, assim, vamos acontecer, vamos. E não que isso seja ruim, eu acho que isso é bom também, mas eu acho que planejar mais fez um pouco de falta e eu vou tentar melhorar isso para esse ano. E aí, se o ano passado, sem muito planejamento, já foi bom, esse ano com planejamento vai ser melhor ainda. Eu estou com boníssimas expectativas, né? E aí, outra coisa legal que a gente fez também no curso dela é identificar os arquétipos, né? Então, os arquétipos aí são padrões universais de comportamento, né, que fala sobre emoção, narrativa. Não sou especialista nisso, não vou entrar nesse assunto aqui. Tem bastante conteúdo legal na internet para saber sobre arquétipos, mas uma coisa legal é que ela também pediu para definir 3 arquétipos meio que para reger esse ano, né? E aí, que é a essência, qual que é o seu arquétipo como essência, né? Que você sempre foi, que é o que mais fala mais alto aí durante a sua vida, né? Esse primeiro, que é de essência, o de momento, que tipo, pode ser que eu seja um arquétipo, mas nesse momento eu tô vivendo mais esse outro arquétipo aqui. E aquele que a gente quer manifestar, o que a gente quer expandir durante o ano. Então, os meus foram a minha essência, né? Meu arquétipo de essência sempre foi o arquétipo da exploradora, né? Que quer conhecer, que quer se aventurar, que eu acho que para mim é muito ligado a conhecimento, né? Sempre tá em busca de mais conhecimento, de se aventurar, de saber. Claro que depois a gente pode pegar detalhes sobre esse arquétipo, mas eu acho que pensando na vida como um todo, o meu é muito da exploradora. Mas no momento, não ando muito exploradora, né? E aí a gente definir esse arquétipo do momento, o que eu tenho manifestado mais é mais o da cuidadora,
né? Porque eu cuido do quê? Cuido da minha empresa, cuido da minha família, cuido dos meus gatos, cuido do mundo, né? Cuido do meio ambiente com o meu trabalho. Então, no momento, eu tenho manifestado mais esse arquétipo da cuidadora. E o que eu quero expandir para 2026 é o arquétipo da maga, no sentido desse de ter consciência, de ter sentido, de dar sentido para as coisas, de ter consciência, de ter presença, de ter significado, né? De buscar uma vida com mais significado. Então é muito isso que eu tenho buscado para 2026. E, né, nisso também a gente define quais são as prioridades para o ano e quais são os... aí, sim, né? Aí a gente define quais são as prioridades do ano, aí só depois disso a gente vai definir os projetos e objetivos que é para ser alcançado durante o ano, né, em 2026, pensando nos trimestres, né? Quais projetos têm que acontecer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, é bem legal. E aí eu montei essa página aqui no meu caderno novo, no bullet journal novo, né? Então ele chega, e aí não é bonito, que nem aqueles da internet, que a gente vê todos desenhados, ele é funcional, ele funciona no meu dia a dia, ele cumpre a sua função, né? Então tem aqui, né, a primeira página de legenda, depois os índices que vão sendo construídos ao longo do ano. Aí eu tenho aqui são os registros futuros, pensando no trimestre, né? Então no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro e no quarto. Então, e aqui eu listei, diferente do método Bullet Journal, né, que a gente deveria, aqui no de 2025, eu fiz mais igual o método do Bullet Journal pede, né? Listar cada mês, esse aqui ficou mais feio ainda, né? Listar cada mês e dentro de cada mês colocar quais são os compromissos, né? As coisas que tem que ser feitas dentro de cada mês. Aí esse ano eu fiz diferente, né? Dentro do registro futuro, eu coloquei os marcos que são para cada trimestre. Então, por exemplo, os projetos desse trimestre, aqui estão escritos os marcos de que se eu chegar nesse marco aqui é porque eu consegui concluir o projeto dentro do trimestre. Se não, né, é a vida acontece. Tem muita coisa que acontece muito, assim, por exemplo, eu planejo fazer uma coisa nesse ano, mas não dá certo. Mas não dá certo por quê? Porque eu coloquei foco em outra coisa, porque aconteceu, porque eu tive que mudar. Então, planejamento é planejamento. Planejamento é uma coisa, execução é outra. Planejamento te dá direção, execução é o dia a dia. Então, pode ser que nem todos esses marcos eu consiga alcançar, mas eles me dão um direcionamento de como que vai ser o trimestre e até o final do ano, né? Bem legal isso aqui. E aí as coisas vão ficando mais práticas, né? Aí, além dos registros futuros, também eu fiz essa página de planejamento que eu falei aí, que eu fiz junto lá com as aulas da Thaís. E aí aqui também fiz um desafio das 52 semanas para juntar dinheiro, que funciona meio que como um joguinho para mim, né? Então, cada semana a gente vai colocando um valor na caixinha do banco até a semana 52. Enfim, e o próximo passo é iniciar o mês de janeiro, de fato, que eu vou fazer isso ou hoje ou amanhã, vamos ver. Provavelmente amanhã, que aí amanhã começa de verdade o ano. E aí, beleza, né? Então, para fazer tudo isso, eu também contei muito com a ajuda do ChatGPT. Uso bastante, uso para empresa, versão paga. Posso até fazer um vídeo depois falando um pouco mais da minha relação com inteligência artificial, porque gera bastante discussão, né? Desde discussão, sei lá, sobre criatividade, sobre direitos autorais, até discussões ambientais, que todas elas são muito importantes. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre o que eu penso sobre isso, mas o fato é que eu uso muito, uso na Sage, a gente tem uma conta paga, ajuda muito a gente a escrever documento, a fazer pesquisa, a dar ritmo às coisas, né? Acelerar o ritmo das coisas. Então, por exemplo, uma proposta que eu teria que escrever, que eu levaria 1 hora e meia para escrever, eu consigo que o ChatGPT gere para mim com tudo aquilo que eu preciso de forma clara para o cliente em 15 minutos no máximo.
Então, isso ajuda muito na eficiência do trabalho, né? Por exemplo, eu preciso fazer um laudo que já tem uma estrutura definida por lei, como por exemplo o PGRS. Eu já sei qual é a estrutura que a lei federal e a lei estadual vai me pedir. O que eu preciso é inserir as informações do cliente e aí sim gerar o laudo dentro daquele padrão. Então, uma coisa que eu ia ter que escrever palavra por palavra, agora eu consigo fazer de forma muito mais rápida. Na verdade, quem até faz mais essa parte é o Marcelo, mas enfim, a gente consegue dar mais rapidez, celeridade no nosso trabalho usando o ChatGPT, e eu uso também muito para o pessoal. E aí essa parte de organização também me ajudou bastante. E assim, não é como se o que o ChatGPT falou é o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ter meu discernimento, né? Às vezes eu peço ideia, chat, o meu foco para 2026 é finanças. Me dê ideias de projetos para finanças. Aí ele vai lá dar um monte de ideia. Aí eu vou ler, eu vou dizer, isso aqui faz sentido, isso aqui seria legal se eu fizesse. Não, isso aqui não tem nada a ver, deixa isso quieto. Então, não é seguir cegamente o que o ChatGPT diz, porque o ChatGPT é um papagaio, né? Ele repete o que está aí na internet e o que a gente quer ouvir. Então, mas ele é uma ótima ferramenta. Então, ferramentas têm que ser tratadas como ferramentas. E ele me ajuda bastante em tudo, assim. Eu tô olhando para cá até porque eu tô olhando para a tela do computador e ele tá aberto aqui, mas enfim, né? E além do Bullet Journal, que agora eu começo a usar ele para o dia a dia, né? Então, pegando aqui do ano passado, eu faço uma abertura por mês, novembro, né? Não tem nada escrito. Todo mês tem uma abertura e aí eu uso ele mais no dia a dia. Então, tipo, segunda-feira, quais são as tarefas que eu tenho que fazer na segunda-feira? Listadas aqui, né? O que é evento, por exemplo, uma reunião, uma coisa que eu tenho que estar lá com dia, horário marcados, né? Entra como eventos e as coisas que eu tenho para fazer durante o dia. Então, eu uso ele mais no dia a dia. E é bem legal, porque de manhã eu listo tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, não. De manhã eu listo tudo que tem para fazer. E depois eu vou dando check no meio, conforme eu for fazendo. Mas se por acaso eu fizer alguma coisa que não estava na lista, eu anoto também, porque ele fica como um registro. E aí, se eu preciso consultar depois como que foi feito o que eu fiz, né? Que dia que foi que eu fiz o contrato para a empresa X? Eu busco no Bullet Journal e falo assim, então tá aqui registrado que eu fiz isso na terça-feira. Então foi terça-feira que eu fiz. Que dia que foi? Enfim, isso me ajuda muito, principalmente quando eu vou fazer fechamento de conta do banco, né? Tipo, tem um gasto aqui que eu não lembro com o que foi. Eu vou no meu Bullet Journal e falo, no dia tal, então esse gasto, eu fiz tal coisa, então esse gasto foi com isso, né? Me ajuda muito, já me salvou muitas vezes e vai continuar me salvando. Então o Bullet Journal é um método que eu uso mais pro dia a dia mesmo, para fazer um registro das coisas que precisam ser feitas no dia. E aí aqui no Caderno Novo eu vou começar a partir de amanhã. E além disso, né, os projetos, a lista de projetos que eu fiz para 2026 e a lista de próximas ações, que é o que pede o GTD, aí eu fiz tudo no Trello esse ano. Eu já usava o Trello para próximas ações, mas agora para 2026 eu coloquei a lista de projetos também no Trello. Então, como que funciona, né? Tem uma lista de projeto, é tudo aquilo que você tem que fazer que demanda mais de uma ação. Então, por exemplo, se eu preciso fazer compra para o mercado, é uma ação só, então ele não entra em projeto. Mas se eu preciso, por exemplo, não consigo fazer um laudo de vegetação para o cliente X, é um projeto porque ele vai demandar mais de uma ação. Então, né, tem essa lista de projetos. Cada projeto ele tem que ter necessariamente uma próxima ação definida, que é, por exemplo, eu tenho que fazer um laudo de vegetação para o cliente. Esse é um projeto. Qual que é a próxima ação desse projeto? A próxima ação é falar com o cliente para marcar a visita técnica. Então, a próxima ação é essa, né? Então, ela tem que estar sempre bem definida e a gente vai fazendo isso durante a revisão semanal, durante o dia a dia, né? Conforme a vida vai acontecendo. Eu vou tentar mostrar aqui como que ficou. Então, aqui no Trello eu tenho
a lista de projetos para 2026, aqui são os projetos contínuos, né, de rotina, aqui os projetos que estão em andamento e aqui separado por trimestre, igual eu comentei. E aqui tá tanto a parte pessoal como a parte da empresa, porque eu sou uma pessoa só, então eu não sou eu e a SAGE, eu sou só eu e a SAGE faz parte das minhas obrigações, então tá tudo junto aqui. E aqui entra as próximas ações por contexto, né? Então, o que eu posso fazer no computador, o que é prioritário, pessoas que eu preciso falar, o que eu preciso ter de follow-up, o que eu tô aguardando resposta, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer na rua, o que eu tenho que fazer em casa. Enfim, ele tá meio zeradinho assim, porque amanhã eu vou fazer minha revisão semanal e com certeza ele vai estar cheio de coisa para fazer. Então, a questão vai ser amanhã. E é isso, né? Gosto muito dessa questão do planejamento, gosto muito do meu sistema, de como ele funciona. Ele me ajuda bem, como eu disse, eu uso ele desde 2017 e assim, não consigo começar a trabalhar sem abrir o Trello, sem abrir meu bullet journal e anotar ali tudo que eu tenho para fazer no dia, registrar mesmo. E assim, agora é começar o ano amanhã, popular essa lista de próximas ações, popular esse GTD e fazer o ano acontecer com muita tranquilidade e consciência e que 2026 seja um ano aí de muitas realizações para todos. É isso.